grande alegria poder estar aqui nessa manhã, mais uma vez, com os irmãos, participando desse domingo do Senhor, da ressurreição, onde nós nos lembramos da grandeza da obra de Cristo, de como Ele cumpriu essa obra por nós. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Hebreus. Vamos continuar estudando esse livro, desta feita, no capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Hebreus, capítulo 10, de 1 a 10. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz o seguinte: Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente lhes oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifícios e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifício e oferta não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Amém. A bendita palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós somos gratos. Obrigado porque nós estamos na presença do Senhor nessa manhã. E o nosso coração se enche de alegria. E agora, quando abrimos a Tua palavra, nós rogamos que o Teu Espírito, que habita em nós, nos conduza na correta interpretação da Tua palavra, mas também na aplicação das verdades profundas que ela ensina em nossas vidas. Que haja em nosso coração um arder pela presença de Cristo em nosso meio. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Ontem nós vimos como Cristo de forma gloriosa está no meio da igreja, no meio da congregação. Mas como um pecador pode estar na presença de um Deus Santo? Você já parou para pensar nisso? Você lembra daquela figura de Isaías no capítulo 6, onde Isaías ele viu o trono de Deus e vê seres angelicais e 24 horas clamam: Santo, Santo, Santo. E aquela visão aterroriza Isaías, ele diz assim: ai de mim, eu estou perdido. Como eu e você podemos nos apresentar, como hoje aqui na igreja, como nós podemos estar diante de Deus? Então, antes de expor esse texto de Hebreus, eu quero usar um outro texto para que ajude você a entender o que é que nós somos de fato diante de Deus. Quero que você abra a sua Bíblia rapidamente no livro de Zacarias, no capítulo 3, porque esse texto nos ajuda a compreender quem de fato nós somos diante do Deus Santo. Zacarias capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: Zacarias 3, diz o seguinte, versículo 1: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor,
e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Deus. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam dentro dele: tirai-lhe as roupas sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. Vamos imaginar essa cena aqui de Zacarias 3. Essa é a cena de um tribunal. Deus mostra uma visão gloriosa. Ali é o trono de Deus. Sentado ali está o anjo do Senhor. É uma cristofania, uma presença de Cristo. E algumas vezes ele aparece como sendo o anjo do Senhor, não ainda o Cristo encarnado, Deus homem. Do outro lado nós temos Satanás, o opositor. E de outro, entrando naquele trono, nós temos uma figura de Josué, que era o sumo sacerdote de Israel. O sumo sacerdote era a pessoa mais importante de Israel. Era aquele que representava a própria santidade de Deus. Uma vez por ano, apenas uma vez por ano, lá no tabernáculo e depois no templo, o sumo sacerdote entrava num lugar chamado Santo dos Santos, uma única vez. E ele então precisava aspergir sangue sobre ele mesmo, se purificar, aspergia sangue naquele local, e ele então entrava no Santo dos Santos e lá na Arca da Aliança ele aspergia o sangue. Ele vestia roupas brancas, ele tinha pedras, uma roupa belíssima que simbolizava Israel. Então, de alguma forma, ele estava entrando na presença de Deus uma vez por ano para representar o povo. Mas essa imagem diz algo aterrorizante. Veja o versículo 3, diz: ora, Josué trajado de vestes sujas. Deixa eu ajudar você a entender a figura aqui. Essa tradução na sua Bíblia e na minha, vestes sujas, é aquilo que nós chamamos de eufemismo, porque a palavra, literalmente na língua hebraica, é excremento. Josué, o homem que representava a santidade de Israel, quando ele se apresenta diante do trono de Deus, aos olhos de Deus, ele é um sacerdote sujo de excremento. Era um sacerdote de roupas sujas. Essa é uma figura que nos ajuda a entender a grande distância que existe entre Deus e nós. Como pecadores, como eu e você podemos estar na presença de um Deus juiz? Aos olhos de Deus, eu e você somos todos sujos de excremento de animal. E aqui, na verdade, não era apenas excremento animal, era literalmente excremento humano. O homem, Josué, aquele que representava a santidade. Todos nós, diante de Deus, somos sacerdotes de roupas sujas, pecadores, indignos, incapazes diante de um Deus santo de nos apresentarmos diante dele. E aí, então, o anjo do Senhor, vendo aquela cena, é muito bonita essa figura. O anjo, então, toma a palavra e diz o seguinte àqueles que estavam dentro dele: tire as vestes sujas de Josué, troque as roupas dele. Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, te vestirei de finos trajes. Então, o que eram essas vestes sujas? Eram exatamente os nossos pecados. Os pecados de Josué. Um homem que era o protótipo da santidade diante de Deus, ele era nada mais, nada menos do que alguém sujo e cheirando a excremento. Se você não sabia, é isso que você é. É isso que eu sou. Diante de Deus, do Deus Santo, nós somos sacerdotes de roupas sujas. Como nós podemos estar diante de Deus? Bom, a resposta é que esse Deus, ele precisa resolver o nosso maior problema, que é o pecado. Ele precisa tirar essa nossa roupa fétida,
E foi exatamente isso que aconteceu logo após a queda, quando nós vemos Adão e Eva, quando eles morreram e pecaram. Deus então faz a promessa de um mediador, de um salvador. Ali apresenta a primeira ideia do sangue. Ele terá o seu calcanhar ferido, embora irá esmagar a cabeça da serpente. E a partir daquele momento, toda a história da redenção no Antigo e Novo Testamento será marcada pela ideia de sangue. E a ideia de sangue é uma ideia maravilhosa e gloriosa. É a forma que Deus escolhe para fazer uma aliança. Na verdade, a palavra fazer aliança, essa palavra na língua hebraica, todas as vezes que aparece que Deus fez uma aliança, fazer literalmente é cortar. A ideia de sangue. E a ideia dos sacrifícios representava exatamente essa cena. De um lado existe um Deus santo, puro e perfeito, que nenhum pecador agora, nenhum homem consegue se apresentar diante desse Deus, porque todos nós somos sacerdotes de roupas sujas. Mas esse Deus então providencia um animal, e aquele animal vai pagar o preço do nosso pecado. A aliança será selada através de sacrifícios. E aqueles sacrifícios simbolizam vida para o pecador, porque Deus está providenciando um substituto inocente que vai pagar o preço do seu pecado, que vai morrer por você, mas ao mesmo tempo significa morte no sentido de que alguém está morrendo e se sacrificando. E aqueles, obviamente, que fossem fiéis à aliança, receberiam também a pena da morte. É por isso que quando Deus vai fazer a aliança lá com Abraão, lá em Gênesis capítulo 15, Deus então pede que Abraão colocasse os animais, e é interessante essa cena. Abraão coloca os animais voltados uns para os outros, e geralmente essa era a forma que os tratados no Antigo Oriente eram selados, os tratados de vassalagem, de sucessão de vassalagem. Quando o Senhor entrava em aliança com o outro, eles então colocavam aqueles animais, e os dois então passavam por aquele animal, por entre o meio daqueles animais, mostrando que uma aliança havia feito, e a parte que fosse infiel deveria morrer como aqueles animais. Mas quando Deus faz a aliança com Abraão, é interessante que apenas Deus passa no meio dos animais. Deus não permite que Abraão passe no meio dos animais, porque Deus mesmo garante que ele será fiel à aliança. Essa é a única forma de Deus, então, se relacionar com pecadores. Deus precisa, Ele mesmo, resolver o problema nosso. Ele vai fazer isso através dos sacrifícios que apontavam para o sacrifício de Cristo. É exatamente isso, agora voltando para Hebreus capítulo 10, que o autor dos Hebreus está explicando como aqueles sacrifícios foram importantes e vitais. Mas agora, na nova aliança, chegou esse glorioso momento que é o sacrifício de Cristo, que agora é oferecido de uma vez por todas pelo seu povo. Deus agora entra, esse rei pactual e gracioso, entra em aliança com pecadores e agora ele envia o seu filho. Então agora nós vamos nos concentrar no capítulo 10, porque você entendeu a importância dos sacrifícios. Eles são a única forma de um pecador entrar na presença de Deus. As nossas vestes precisam ser purificadas. Ninguém consegue entrar dentro do Deus Santo. Agora vamos analisar o texto. Nós vimos ontem à noite que o autor dos Hebreus escreve esse sermão. O livro é muito mais um sermão, uma homilia em forma de carta. E nós vimos que o autor ele constrói dois diálogos no livro. Ele começa com um prólogo, no capítulo 1, versículo 1 a 4. Dê uma olhada comigo. O primeiro diálogo está no versículo 5 a 13, onde ele coloca vários textos das Escrituras na boca do Pai. O Pai está falando a respeito do Filho. E está mostrando a grandeza da sua pessoa. E para isso ele vai usar dois textos que formam esse bloco, que é o Salmo 2 e o Salmo 110, mostrando que Jesus ele era o Filho de Deus, por isso ele é superior a tudo, mas ele também é aquele que Deus prometeu no Salmo 110, versículo 1, quando Deus diz, senta-te à minha direita até que eu coloque todos os inimigos debaixo dos teus pés. Então, quando Jesus morre e ressuscita e senta à direita de Deus, Jesus concretiza essa promessa. Nós agora temos alguém que está sentado à direita de Deus que intercede por nós.
E é por isso que ele então começa com esse Salmo 2 do 110. E logo em seguida, no capítulo 2, no versículo 12 e 13, nós vimos ontem à noite, Jesus então responde do meio da congregação, dizendo que ia proclamar o nome de Deus aos seus irmãos, que iria cantar louvores com ele, que iria liderá-los, que iria mostrar confiança, ensiná-los a confiar no Pai. Aqui nós vemos o primeiro diálogo. O Pai fala e Cristo responde. O autor cria um diálogo pelas próprias Escrituras. E o Espírito, então, no capítulo 3, versículo 7, é aquele que faz com que a palavra seja atualizada. Hoje. E essa primeira parte termina no capítulo 4, versículo 14, quando o autor dos Hebreus vai chegar no céu. Ele diz assim, veja 4,14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, concebemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, 4,15 agora, foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro na ocasião oportuna. Então ele cria esse primeiro diálogo, o Pai fala, o Filho responde, e ele agora então vai dizer, olha, esse Cristo, conforme o Salmo 110 diz, é aquele que está sentado à direita de Deus. Ele morreu e ressuscitou, ele veio purificar o pecado, ele pregou o Evangelho, ele está no meio da congregação, e agora essa congregação pode chegar à presença de Deus com confiança. Aquele temor que nós temos de chegar à presença de Deus, porque nós somos sacerdotes de roupa suja, agora o autor diz assim, vá com confiança, porque esse trono de santidade, onde seres angelicais estão 24 horas dizendo santo, 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 esse trono que mostra que a santidade de Deus é tão grande, que até mesmo esses seres angelicais que nunca pecaram, precisam cobrir os seus rostos, cobrir os seus pés, para expressar toda a reverência da santidade de Deus. Essa é a voz do céu, 24 horas. Santo, santo, santo. E a voz do nosso coração é pecador, pecador, pecador. De vestes sujas, cheirando a excremento humano. Mas agora Jesus diz, esse trono de santidade é um trono de graça. E você agora então pode se chegar com confiança, porque lá nesse trono tem o seu Salvador. O que está no meio da congregação é aquele que está sentado à direita de Deus. E agora vocês podem chegar com confiança, porque esse trono agora é um trono de graça. E assim que ele termina o primeiro diálogo. Maravilhoso. E agora chega o segundo diálogo, no capítulo 5. Então, o capítulo 5 até o capítulo 10, desses versículos que nós lemos, é aquilo que nós chamamos o coração da epístola, literalmente. É onde ele vai desenvolver um longo argumento a respeito da obra de Cristo, a partir do Salmo 110. Eu quero ler primeiro como é que ele começa esse capítulo 5 com um diálogo. Ele vai colocar mais uma vez as escrituras na boca do Pai. No versículo 5 diz o seguinte, vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Diz assim, porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto os dons como o sacrifício pelos pecados. E é capaz de condoer-se das ignorâncias dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Foi o que nós lemos hoje. Deus separou a tribo de Levi, e Arão era sumo sacerdote. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei, como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte,
e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor, o capitão da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então agora o autor dos Hebreus, ele vai explicar que Cristo é aquele que foi apontado por Deus. E mais uma vez ele vai citar aqui o Salmo 2 e o Salmo 110, mostrando que Cristo é aquele que Deus diz, ele é o meu filho, mas o meu filho vai se encarnar, ele vai ser aquele sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele vai então oferecer um sacrifício, Jesus então vem. E o texto é maravilhoso porque diz que Jesus, nos dias da sua carne, ele ofereceu forte clamor em lágrimas e orações e súplicas. Jesus, naquele estado de humilhação, ele enfrenta a dor, a angústia. Talvez o autor aqui esteja nos lembrando do Getsemane, a angústia de Cristo, por saber que vai experimentar, não era o maior sofrimento de Cristo, não foram as dores físicas da cruz, mas experimentar a ira de Deus. Mas no momento em que ele experimenta esse estado de humilhação, Deus o está aperfeiçoando. É interessante isso. Ele está sendo aperfeiçoado em que sentido? Não que Jesus está sendo melhorado, mas a palavra aqui grega é completado. Ele está sendo o Salvador completo. Na medida em que ele sabe exatamente o que é o sofrimento, ele sabe o que é a dor, ele sabe o que é a tristeza, ele sabe o que é a angústia. Então agora nós temos sentado à direita de Deus alguém que é um Salvador perfeito. Perfeito. Então quando você pede, abre o seu coração e coloca as suas angústias diante de Cristo, ele não apenas está aqui no meio da congregação com você, mas ele está sentado à direita de Deus intercedendo por você, então ele conhece a sua dor. Ele é o Salvador perfeito. E a partir do capítulo 5 até o capítulo 10, o autor vai desenvolver esse longo argumento baseado no Salmo 110, mostrando que Jesus era o Melquisedeque. Mas a pergunta é, o que é que esse Salmo 110 é tão importante? Ele é o texto mais citado em todo o Novo Testamento. O tempo inteiro os autores do Novo Testamento estão citando o Salmo 110. Vamos ler o Salmo 110, pelo menos alguns versos que você vai entender melhor. Vamos ler o Salmo 110. O Salmo 110 é um salmo que o próprio Jesus citou lá em Mateus, nos Evangelhos, dizendo que Davi não podia estar falando de Davi, ele só podia estar falando dele. Então vamos dar uma olhada nesse salmo. É um salmo messiânico, um salmo real. O versículo 1 diz assim: diz o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Aqui Deus está falando, observe que diz o Senhor, Yahvé, Deus, está falando a alguém a quem chama de Senhor. E Jesus até usa uma forma irônica de explicar esse salmo aos fariseus, assim, como é que Jesus podia... Ele diz assim, o Messias ele era filho de Davi, aí diz, como é que Davi está chamando ele de Senhor aqui? Como é que ele é filho? Se Davi está chamando esse filho de Senhor. Então o salmo está anunciando alguém que vai se sentar à direita de Deus, e Deus então vai colocar todas as coisas debaixo dos seus pés. Deus está colocando ele como sendo um rei, mediador, onde todas as coisas serão colocadas aos pés dele. Tudo será colocado aos pés dele, debaixo dos pés dele. E o autor dos Hebreus então explica que quando Jesus então sobe aos céus, Deus então começa a colocar em prática isso que o Salmo 110 diz. Deus então coloca todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Então você pergunta, por que o Salmo 110, pastor, é importante? Porque no momento que Jesus morre, ressuscita e sobe aos céus, Deus começa a concretizar essa promessa de colocar todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Ou seja, todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Por quê? Porque Deus prometeu que vai colocar todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Por isso que o Salmo é importante. É por isso, por exemplo, a gente ainda vai voltar para o Salmo 110, mas abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo desce em Atos 2 e Pedro vai explicar a descida do Espírito Santo, a explicação de Pedro tem a ver com o Salmo 110. Pedro vai dizer assim, olha, o que aconteceu aqui em Pentecostes é a promessa do Salmo 110. Veja se não é isso lá em Atos capítulo 2.
a partir do versículo 32, Atos 2, 32. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra, ou seja, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, o que foi Pentecostes? Veja, muitos cristãos não sabem o que foi Pentecostes. Pentecostes foi a concretização da promessa do Salmo 110. É isso que Pedro está explicando. Então, quando Jesus subiu aos céus, então ele senta à direita de Deus, Deus então envia o Espírito, e a vida do Espírito é para concretizar a promessa do Salmo 110. E como é que o Espírito Santo faz isso? Nós vamos ver isso no livro de Atos. Através da pregação da palavra, pecadores são convertidos e são colocados debaixo dos pés de Cristo. Esses pecadores como Paulo, que antes não serviam a Cristo, ele agora então vai fazer aquela pergunta, como eu disse: e agora, Senhor, o que é que eu faço? Nós vemos Paulo agora servindo a Cristo. O Salmo 110 está sendo concretizado. E esse é o grande plano de Deus na história. Deus está conduzindo toda a história da humanidade até aquele momento quando Jesus voltar. E Paulo diz: e todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. E aí, finalmente, essa promessa do Salmo 110 vai ser plenamente realizada. Por isso que esse salmo era fundamental. Mas esse salmo falava não apenas de alguém que era rei, que estava sentado à direita de Deus. Vamos voltar lá para o Salmo 110. Esse salmo também falava a respeito de alguém que seria também um sumo sacerdote. Salmo 110 vai dizer isso. Veja, por exemplo, o versículo 4 desse mesmo Salmo 110. Diz assim: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, primeiro, o Salmo falava de alguém que o Senhor constituía por entronização, um rei glorioso, ele seria entronizado como rei. Mas agora o Senhor constitui por juramento um sacerdote eterno. E veja, em Israel, quem era rei não podia ser sacerdote. É por isso que Jesus explica que esse salmo não podia estar se referindo a Davi. Está falando a respeito de alguém que Deus primeiro ia constituir o rei, sentado à direita de Deus, ia colocar todas as coisas debaixo dos pés, mas Deus agora, por juramento, ia constituí-lo um sumo sacerdote, e a palavra mais importante aí nesse texto é por juramento e para sempre. E é por isso que ele vai explicar lá em Hebreus, no capítulo 5 até o capítulo 10, porque Jesus era um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Veja, os sacerdotes, Deus havia estipulado a tribo de Levi. É interessante isso. No Antigo Testamento. Primeiro, nós temos a figura dos primogênitos. Talvez você não entenda a importância dos primogênitos no Antigo Testamento. Os primogênitos, eles tinham a função, juntamente com o pai, de conduzir o culto a Deus. É por isso que eles eram importantes. Quando existe aquele episódio lá do bezerro, Deus depois vai destituir os primogênitos e escolher a tribo de Levi para ser a tribo que vai oferecer o culto a Deus. É a tribo que não tem herança. Eles vão zelar pelo culto, pelo tabernáculo. Não mais, o nome vai dizer isso, não mais os primogênitos, mas agora os levitas. Aquela nação, Levi é essa tribo. E todo sumo sacerdote precisava ser da descendência de Arão. Então, no Antigo Testamento, os sumos sacerdotes eram escolhidos por nascimento. Mas o autor aos Hebreus vai explicar, mas Jesus não era da tribo de Levi. Como Jesus poderia ser um sumo sacerdote? Como ele poderia ser esse sumo sacerdote? Ele não nasceu da tribo de Levi. Ele vai dizer isso lá em Hebreus. Nós vamos encontrar no capítulo 7, por exemplo, no versículo 11, no coração dessa seção, ele diz assim, veja aí, Hebreus 7:11: se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão?
Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente a mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, está falando de Jesus, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Ninguém da tribo de Judá foi sacerdote. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Então, Deus, quando ele anuncia no Salmo 110, Deus está falando de um sumo sacerdote, que será um sacerdote não por nascimento, mas por juramento, e esse sacerdote será para sempre, ou seja, há uma promessa indissolúvel, ele será o seu sacerdote para sempre, nunca ele deixará de ser o sumo sacerdote do seu povo. É uma promessa indissolúvel. E ele diz no verso 17, portanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então agora Deus faz a promessa de um sumo sacerdote para sempre. O Salmo 110 falava isso. Nenhum outro autor do Novo Testamento explora o versículo 4 do Salmo 110. Todos exploram o versículo 1. Jesus é esse rei mediador. Mas o autor aos Hebreus é o único autor que vai fazer a conexão. Esse mesmo rei é também o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele foi constituído. E quem é esse Melquisedeque? Esse Melquisedeque é uma figura que aparece lá no livro de Gênesis. Ele só aparece 2 vezes no Antigo Testamento. Lá em Gênesis, onde Abraão oferece sacrifícios a ele, e depois ele simplesmente some da história. O autor aos Hebreus vai usar uma forma chamada de silêncio, dizer que ele não teve nem pai nem mãe. Não é que ele estava dizendo literalmente que ele não teve nem pai nem mãe. Mas é que as escrituras não registravam nada sobre ele. Então, aquele sacerdote possivelmente era alguém que Deus se revelou a ele, a Melquisedeque. Ele é um sacerdote de Deus. E Abraão então dá o dízimo a Melquisedeque. E depois as escrituras não falam mais nada. E o Salmo 110 está dizendo, aquele Melquisedeque, ele era um tipo de um sumo sacerdote glorioso que Deus estaria enviando. Você ser um sacerdote eterno, para sempre. Cristo é esse sumo sacerdote que agora vem para sempre estar no meio do seu povo. Agora vamos para Hebreus capítulo 10 e agora você entender. Então agora no capítulo 10, o que é que nós temos aqui? Aqui nós temos o autor dos Hebreus mostrando como Jesus é e se torna esse sumo sacerdote. E é por isso então que ele vai mostrar, explorar e colocar o Salmo 40 nos lábios de Jesus. Deus agora está constituindo esse sumo sacerdote. Então, quando Jesus morre e ressuscita, ele de alguma forma cumpre aquela promessa gloriosa de ser esse sumo sacerdote. Agora sim, nós vamos olhar o texto de Hebreus no capítulo 10. Então, qual é o ponto desse texto? O que é que o autor está nos ensinando aqui? Então, o que o autor está nos ensinando é que, no primeiro diálogo, é interessante, Cristo é aquele que sai do céu e está no meio da congregação. Mas agora a figura é diferente. A figura é de alguém que está no meio da congregação e que nos leva para o céu. Como é que nós chegamos à presença de Deus? Então o primeiro diálogo é muito claro. Deus diz, no capítulo 5, Ele é o meu filho, Ele é o sumo sacerdote para sempre. E agora, Deus, Cristo, aliás, no capítulo 10, vai dizer como é que ele se tornou esse sumo sacerdote. Essa é a imagem aqui. Agora vamos analisar. Então, a ideia do texto é essa, do meio da congregação para o céu. O capítulo 10 vai mostrar como o Filho santifica um povo para si, através do seu único sacrifício voluntário. Como é que Jesus agora se torna? O que é que ele faz por nós? Aquele que está no meio da congregação, o que é que ele fez por nós? Vamos dar uma olhada agora nesse texto. Esse texto ele tem 4 partes muito claras. Na primeira, o autor mostra a lei como sombra. Ele diz o seguinte, ora, visto que a lei tem sido sombra dos bens vindouros,
não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. E aqui a gente está lembrando daquele sacrifício do Antigo Testamento. Então, como é que funcionavam os sacrifícios? A ideia era muito clara. Você pegava um animal, você então colocava a sua mão sobre aquele animal para indicar transferência. Então você levava aquele animal para o sumo sacerdote, aquele animal era morto. De um lado havia um Deus santo, de outro um pecador sujo, e literalmente aquele animal estava pagando o preço, substituindo o seu pecado. O sangue estava sendo derramado. Deus então viu o sangue substitutivo e perdoava você. Essa era a essência do sacrifício. Então eu não sei se você já parou para pensar, mas quando você vê as tribos de Israel, você vê que no meio existia o tabernáculo e todas as tribos estavam ao redor. E aqueles sacrifícios funcionavam quase que 24 horas, constantemente as pessoas iam e ofereciam aqueles sacrifícios. Os animais eram mortos e eram queimados. Então viver em Israel significava viver, usando uma linguagem moderna, é como se você morasse perto de uma churrascaria. Eu não sei quantos de vocês já experimentaram isso, mas às vezes a gente está na igreja e alguém está fazendo um churrasco, você sente aquele cheiro maravilhoso de churrasco. Então, aquela fumaça, 24 horas, ela pairava em toda a nação. E a mensagem era muito simples e clara. Vocês são pecadores. É preciso sacrifício, dia após dia. E o autor aos Hebreus, então, está dizendo que esses sacrifícios, veja a palavra, eles eram sombra. Eles eram sombra de bens vindouros, de coisas maiores. Eles apontavam, a palavra grega aqui para sombra, literalmente é um esboço. Quando você geralmente vai fazer uma casa, uma construção, a primeira coisa que você faz é um esboço. Você faz um esboço detalhado. Então todo aquele sistema de sacrifícios, de sangue derramado, de animais mortos, da fumaça que pairava ali em toda a nação, lembrando que eles eram pecadores, tudo isso era sombra daquilo que ele chama de bens vindouros, não a imagem real. Aquilo projetava algo maior e nunca jamais pode tornar perfeito. Então você oferecia o sacrifício hoje, então você lembrava que você cometeu um pecado e você amanhã tinha que novamente oferecer o sacrifício. E o tempo todo você tinha um grande problema. E qual é o problema? Ele vai dizer no versículo 2 a 4. Era o problema da recordação do pecado. O tempo inteiro você estava sendo lembrado do seu pecado. A fumaça lembrava isso. O sacrifício lembrava isso. Veja o versículo 2. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência do pecado. Entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação do pecado todos os anos, especialmente uma vez por ano, no dia da expiação. Eles pegavam 2 animais, apresentavam ao sumo sacerdote. Um deles era levado para o sacrifício e o outro, que era chamado de Azazel, era solto para simbolizar que Deus estava perdoando o pecado. Então, uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos. E ali existia a Arca da Aliança, e dentro dela existiam as tábuas da lei, e em cima da Arca da Aliança existia um local chamado propiciatório. Era ali que o sangue deveria ser derramado. E a pergunta é, como Deus Santo pode ser propício a pecadores? Essa é a ideia da propiciação. Mas a propiciação, literalmente, eu geralmente explico, como uma ideia de um guarda-chuva. Onde nós tivemos essa bendita, inusitada chuva, né? Maravilhoso, eu trouxe chuva aqui para Roraima. Me convidem sempre, me convidem sempre, tá bom? Mas literalmente é um guarda-chuva. Você já... quando você abre o guarda-chuva, ele vai proteger você. A propiciação era isso. Quando o sumo sacerdote derramava o sangue, é como se Deus estivesse abrindo um guarda-chuva. Aquele povo merecia a ira de Deus por causa dos seus pecados. Deus via a sujeira do pecado. Deus via a nossa imundícia. Mas agora existia um guarda-chuva. Esse era o sangue. Então Deus agora se torna propício a pecadores. Deus então perdoava aqueles pecadores.
Mas todos os anos eles tinham que lembrar, nós temos que oferecer o sacrifício para que Deus se torne propício a nós. Recordação constante. Era assim que era no Antigo Testamento. Você estava sempre lembrando. Você pecou hoje, precisa oferecer o sacrifício. Até que uma vez por ano, o sacrifício era oferecido por toda a nação. Recordação. Mas isso não haveria de acabar. E é isso que o autor está explicando. Veja agora o versículo 4. Ele agora vai falar desse sacrifício voluntário em defesa de Cristo. Ele diz assim, porque por isso ao entrar no mundo, ele está mostrando que Jesus agora, quando ele entra no mundo, ele vai concretizar aquilo que o Salmo 40 falava. Sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste em holocaustos e ofertas pelo pecado. Ainda que, o que o autor dos Hebreus está explicando aqui, é que aqueles sacrifícios, eles só tinham eficácia na medida em que eles apontavam para Cristo, mas o que aqueles sacrifícios estavam exigindo, ninguém conseguia fazer. E o que era? O que é que ninguém consegue fazer, nem eu, nem você? Oferecer a Deus uma justiça perfeita. Obedecer a Deus de forma plena. Ninguém consegue. Em algum momento nós vamos falhar, em algum momento nós vamos pecar, em algum momento nós vamos cometer algum ato falho. Então aqueles sacrifícios precisavam ser repetidos, seus pecados recordados, porque ninguém conseguia oferecer a Deus uma vontade perfeita. Eu lembro que outro dia eu estava pregando, explicando sobre isso na igreja, e foi interessante. Quando terminou o culto, uma criança de 5 anos, eu estava conversando com as pessoas, vi alguém puxando a minha calça e eu olhei, uma criança, ele olhou para mim e disse, pastor, eu quero um horário no gabinete pastoral. Eu disse, ok, tudo bem. Onde é que estão seus pais? Estão ali. Aí eu fui lá, cheguei e disse, olha, meu irmão, seu filho quer um atendimento no gabinete pastoral comigo. Ele ficou vermelho, ficou... O pai, o que é que esse menino vai falar pro pastor, né? Ficou vermelho, ficou toda cor. E aí, eu disse, leve ele, terça-feira. Mas o que é, pastor? Não sei, eu me disse, leve ele. E ele foi. Ele chegou, eu gosto muito, eu faço esse atendimento, gosto de uma forma própria falar com as crianças. E aí eu perguntei, por que você queria conversar comigo? Esse pastor aqui, às vezes eu quero obedecer a Deus, mas eu não consigo. Eu tento obedecer ao meu pai, mas às vezes eu faço, parece que tem uma coisa minha, eu não consigo fazer. Ele estava vivendo o conflito de todo o pecado. Muito precoce, é verdade. E aí eu fui explicar àquela criança o Evangelho da Graça. E eu disse a ele, eu também faço isso com você. Mas existe um Salvador que obedeceu toda a lei no nosso lugar. E quando nós fazemos isso, nós temos que primeiro confiar, pedir perdão a Ele quando nós pecamos e aprender que a obediência é sempre o melhor caminho. É sempre o melhor caminho. É obedecer a esse Deus Salvador. Não apenas aquela criança, eu e você, todos nós enfrentamos isso. Ninguém conseguiu. Porque Deus, ele não, ainda que o povo oferecesse aqueles sacrifícios, Davi entendeu isso em outro salmo, ele diz assim, o que Deus quer é coração contrito. Mas ninguém consegue oferecer um coração 100% contrito e perfeito a Deus. Ninguém consegue. E aí chega alguém que diz a Deus, usando o Salmo 40, Senhor, o Senhor não quer um sacrifício, o Senhor quer uma oferta perfeita. Então disse, veja o versículo 7, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Toda a escritura falava a respeito dele em Cristo. Eis aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então aqui nós temos a figura de alguém que se dirige a Deus e diz, Senhor, esse é o meu povo, eles não conseguem fazer a tua vontade. Em algum momento eles vão falhar. Em algum momento eles terão um pensamento impuro, uma atitude
uma atitude de medo, de covardia, de temor diante da vida. Em algum momento eles vão fraquejar, mas aqui estou eu estou no meio deles. Eu vou fazer a tua vontade. Eu vou comprá-los. Eles serão o meu povo. Eu vou oferecer a tua vontade de forma perfeita. Eu estou aqui. Eu vou morrer. Eu vou dar a vida por eles. Que cena maravilhosa. Essa é a cena aqui do Salmo 10. O Salmo 40, quando nós vemos lá no Antigo Testamento, o livro de Salmos, aliás, é um salmo que mostra de forma maravilhosa essa natureza de confiança. É um salmo de confiança, o Salmo 40. Mas agora, aquele que está confiando a Deus, de repente nós vamos encontrar essas palavras enigmáticas no Salmo 40. Não vai dar tempo de explicar mais esse salmo. Mas, nos detendo aqui no livro de Hebreus, o versículo 7 diz aqui: estou eu no bolo do livro para fazer a tua vontade. E aí, o autor dos Hebreus, no versículo 9, acompanhe comigo, capítulo 10, ele começa a explicar. Então acrescentou: estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. E veja o versículo 10, esse é o versículo-chave. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então aqueles sacrifícios diários, constantes, que lembravam o povo: você é pecador, aquele cheiro a fumaça, aqueles sacrifícios 24 horas, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava, e Deus então, você lembrava uma vez por ano, Deus foi propício, Deus me perdoou. Mas agora não. Agora Deus remove todo aquele sistema sacrificial. Por quê? Porque alguém conseguiu oferecer a Deus uma vontade perfeita. Alguém conseguiu satisfazer a Deus de forma perfeita. Jesus Cristo, seu Filho. E isso ele fez voluntariamente. Então você possa imaginar: bom, para Jesus foi mais fácil fazer a vontade de Deus. Afinal de contas, ele nunca pecou. Ele nasceu sem pecado. Na verdade, para ele foi muito mais difícil. Porque Jesus, ele sabia o grau de exigência e de obediência que Deus requeria, coisa que nem eu nem você. Ainda que nós tenhamos a palavra de Deus, mas o grau de perfeição do que Deus é, o conhecimento que ele tem do nosso coração, de cada pensamento, nós não temos a noção disso. Jesus sabia exatamente o grau de perfeição que Deus exige. Era uma perfeição total e absoluta. Isso é o coração do Evangelho. Só Deus pode satisfazer a justiça que Deus é. É por isso que Jesus se fez homem. E é por isso que ele diz de forma muito clara: eu estou aqui, eu vou. Eu vou. Eu estou aqui para dar a vida por eles. É um sacrifício voluntário. Foi prometido, no rolo estava escrito, toda a Escritura era sombra disso. Ele agora sabe exatamente o que Deus quer. Ele era o nosso representante, ele era o nosso mediador pactual. E então nessa morte Jesus oferece a Deus. Ele não é apenas o sumo sacerdote, ele é a oferta também. Ele é a oferta perfeita. E essa oferta foi ele mesmo, que de forma perfeita se oferece a Deus. E é por isso que o autor vai usar uma frase maravilhosa quando ele diz assim, veja o versículo 14, aí, capítulo 10, assim: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Isso aqui mostra a grandeza da obra de Cristo. É por isso que o arminianismo é terrível. O arminianismo ensina que Jesus morreu por quem? Jesus? Não, ele não morreu por ninguém, especificamente. Ele tornou o mundo saudável. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Aqui está dizendo que Jesus aperfeiçoou para sempre. Ou seja, ele não derramou uma gota de sangue em vão. Ele morreu por todos aqueles que o Pai lhe deu. Assim como em Israel, aquela propiciação se aplicava apenas a Israel e não às todas as nações, o sangue de Cristo agora comprou aqueles que o Pai lhe deu. Então ele aperfeiçoa para sempre, ele santifica para sempre. E agora aquele que santifica para sempre é aquele que está no meio da congregação.
Então, quem é que nós temos hoje no meio da congregação? Como eu e você, pecadores, de vestes sujas, cheirando a excremento humano, como eu e você podemos chegar à presença de Deus? Nós chegamos porque nós temos aqui, no nosso meio hoje, um Salvador, que ofereceu a Deus obediência perfeita. E diz: venha, esse trono é um trono de graça. E quem é que atesta isso? Mais uma vez, no capítulo 10, o Espírito. Mais uma vez. Versículo 15. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito esta aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Veja que coisa gloriosa. Aquele que oferece a Deus uma vontade perfeita, que está no meio da congregação, envia o Espírito, para que o Espírito, agora pelas Escrituras, grave, impresse a vontade de Deus no coração do seu povo. É por isso que nós conseguimos obedecer a Deus. Não é porque nós nos esforçamos para ser melhor, ainda que o esforço humano seja legítimo e bíblico. Mas nós nunca nos devemos esquecer daquela doutrina gloriosa que nós chamamos de perseverança dos santos. Cristo envia o seu Espírito e o papel do Espírito é exatamente esse, imprimir essa vontade de Cristo que foi perfeita, em nós ainda é imperfeita. É nos tornar parecidos com Cristo, é de nos moldar a imagem de Cristo, é fazer com que eu e você sejamos filhos obedientes à palavra de Deus. Essa é a obra do Espírito. Essa é uma obra gloriosa que Deus está fazendo. Há uma história verídica essa, na verdade, de czar russo, Nicolau I. Nicolau, ele tinha um amigo, ele tinha um filho, e Nicolau queria ajudar esse amigo e dar um emprego muito bom para o seu filho no exército. E aquele jovem, ele era responsável por todas as compras do exército russo. E o czar russo, Nicolau, ele costumava, geralmente, visitar o exército. E aquele jovem, que tinha um excelente emprego, gastou todo o seu dinheiro com jogos, dinheiro do exército. Ele começou a jogar com o seu próprio dinheiro, depois começou, como ele movimentava, ele era responsável pelas compras de todas armas e fadas, ele começou então a gastar todo o dinheiro do exército. E ele disse assim: só tem uma solução para mim, eu vou me suicidar. Não tem jeito. Na hora que eu for descoberto, eu vou envergonhar meu pai, vou envergonhar o czar, que foi generoso comigo. E aquele jovem então chega um dia daquela noite jogatina e decide tirar a sua vida. Escreve uma carta suicida. E nessa carta ele faz uma pergunta no final. E a pergunta dele era simples: um grande débito, quem pode pagar? Quem pode resolver esse problema? Só que ele acabou adormecendo durante, ele estava tão embriagado que fez a carta, então consumou o ato. E Nicolau costumava visitar, e naquele dia, quando ele estava visitando o quartel-general do exército russo, ele lembrou daquele jovem e resolveu visitá-lo. Chegou no quarto dele, a porta estava entreaberta, e Nicolau entrou, viu aquele jovem deitado, embriagado, e viu aquela carta escrita, confessando o seu erro, confessando o seu pecado. E no final a carta tinha essa pergunta: um grande débito, quem pode pagar? E aquele homem, imperador, ficou indignado com aquele jovem, mas teve compaixão e misericórdia dele e respondeu a pergunta. Pegou a caneta e escreveu: eu, Nicolau, posso pagar. Está pago. É exatamente o que eu e você escrevemos. Grandes devedores. E constantemente nós, em algum momento da nossa vida, falhamos. E às vezes Satanás lembra os nossos erros, das nossas falhas, e tenta nos assolar, nos lembrar das falhas do passado, aquilo que você cometeu.
E essas lembranças terríveis que assolam a nossa alma e que às vezes nos enchem o coração de tristeza. Nós somos grandes devedores e quem pode nos ajudar? E aí vem esse glorioso Salvador Jesus Cristo que diz: eu paguei todos os seus pecados, tudo que você fez, tudo que você vai fazer, tudo está pago. Tudo está pago. Isso faz lembrar um sonho terrível que Lutero teve, onde Satanás, ele naquele sonho, vê Satanás escrevendo a lista de tudo que ele tinha feito de ruim na vida, dos seus pecados do passado. E Lutero então conta no seu sonho que ele diz ao diabo: não, a lista está pequena, eu fiz muito mais coisa do que isso. Mas o sangue de Jesus, a esponja de Cristo, apagou cada um desses pecados, porque ele me perdoou, ele me lavou do seu sangue e diariamente tem lavado esse sangue glorioso. Esse é Salvador que está no meio da congregação. É por isso que uma congregação que tem um Salvador como esse, que está em nosso meio e que diz ao Pai, veja, essa é a cena, Jesus está se dirigindo ao Pai, o Pai está dizendo: você é o meu filho, você é o meu sumo sacerdote para sempre. Ele então está dizendo ao Pai: eu realizei a tua oferta, eu fiz a tua vontade para sempre, por esses aqui, esses são o meu povo. Não há como não amar um Salvador como esse. Não há como não querer dedicar a vida, cada minuto, cada energia para obedecê-lo, para estar perto dele, para ter uma vida melhor de oração, para ter uma vida mais dedicada na leitura da palavra, para renunciarmos às coisas desse mundo, para deixarmos o pecado, porque ele abriu esse caminho glorioso e santificado. E agora, graças a ele, nós podemos chegar à presença de Deus, porque ele fez exatamente aquilo que ele fez com Josué. Ele disse assim: tira a roupa suja. Então, quando nós estamos aqui, Deus abre esse glorioso guarda-chuva e nos vê santos e puros e tira a nossa roupa suja e perdoa o nosso pecado. E nós podemos entrar na presença de Deus. É na congregação, meus irmãos, que Cristo exerce por excelência esses ofícios. É por isso que a igreja é fundamental. Não existe essa figura de crente desigrejados. Isso é impossível. É por isso que logo em seguida, no capítulo 10, observe ali, no versículo 19 a 25, aí no capítulo 10, o autor dos Hebreus ele vai terminar essa sessão. É interessante isso, eu não expliquei, porque essa homilia é tão detalhista, mas o autor literalmente ele usa uma técnica, eu já expliquei aqui, chamada inclusio. Inclusio era o seguinte: naquela época, os papiros eram escritos tudo em grego, você não tinha ponto, nem vírgula, nem espaço, você não tinha como na nossa Bíblia esses títulos. Esses títulos são colocados pelo tradutor. Então, uma das técnicas que era usada era você colocar uma coisa no início e no final para formar um bloco, para formar uma seção. Você colocava coisas semelhantes. Então, por exemplo, se você chegar aí, se você pegar a sua epístola, abra aí, por exemplo, no capítulo 4, versículo 14, nós vemos a 16, tá bom? Você vai colocar a sua mão aí na sua Bíblia. Então, o autor, depois do prólogo, ele caminha até o capítulo 4. Então, o 14 a 16 é a primeira inclusio. E onde é que vai fechar? Vai fechar no capítulo 10, agora pega a folhinha aí, do versículo 19 a 25. Se você pegar esses dois textos, o 4, 16 e 10, 19 a 25, eles formam uma inclusio, literalmente. Porque eles dizem a mesma coisa com outras palavras. São a mesma cena de alguém entrando no céu na presença de Deus. Então, na primeira sessão, no primeiro diálogo, o Pai fala, Cristo está no meio da congregação, e ele diz assim: olha, esse Cristo que está no meio da congregação está sentado à direita de Deus. E agora, mais uma vez, o Pai fala no capítulo 5, o Filho responde no capítulo 10, o Espírito está ativo nas duas vezes, como nós vimos. E agora, mais uma vez, veja o que é que diz no capítulo 10, versículo 19, se não é a mesma coisa que está lá no capítulo 4. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne,
sendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, mais uma vez, ele vai terminar o segundo bloco desse livro dizendo: ora, vocês têm um sumo sacerdote, agora então se aproxime, vá até o trono de Deus. Só que tem uma diferença, né? Aqueles judeus precisavam esperar uma vez por ano para ter a certeza de que eles tinham entrado na presença de Deus. Agora nós vamos sempre que nós quisermos. Quando nós entramos em oração, nós chegamos na presença de Deus. E Cristo disse: se aproxime, não tenha medo não. Deus sabe que você tem roupas sujas. Deus sabe o seu real cheiro. Mas Ele vê Cristo em você. Isso nos lembra aquela cena quando Jacó tenta enganar Abraão. Lembra aquela cena? Ele veste a roupa de Isaac, pega o pelo a mãe dele coloca pelo, né, de lã nas mãos dele, porque Esaú era peludo e Jacó não era. E há uma cena em que Isaac fica desconfiado e quer que ele se aproxime. Aí Isaac diz assim: o cheiro é de quem? Ele diz assim: o cheiro é de Esaú, a voz é de Jacó, o cheiro é Esaú. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, é mais ou menos isso. O cheiro é de excremento. É isso que nós somos. O cheiro é de puro engano. Mas Deus é Cristo em nós. Vê o sangue que nos cobre. Vê o Salvador glorioso que está conosco. E é por isso que ele vai dizer no capítulo 10, no versículo 25: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Como é que você vai deixar a congregação? Que loucura é essa? Como é que você vai deixar esse local? Veja, Cristo está sempre com o seu povo quando você está na sua casa, mas de forma especial é o local que Ele escolhe estar no meio da congregação. Como é que você vai deixar a congregação? Que loucura é essa? É por isso que eu digo na igreja: dia do Senhor, o lugar do crente com a família é na igreja, com vontade ou sem vontade. E se você não estiver à vontade, clama ao Senhor, para que Deus abra os seus olhos para enxergar as maravilhas da palavra do Senhor. Cristo está na congregação, no meio do seu povo. Dessa casa, como o autor diz no capítulo 3, que somos nós. Ele está conosco, porque Ele quer estar conosco. Então, quais são algumas rápidas aplicações que nós devemos fazer? Primeiro, aqui é na congregação, meus irmãos, onde encontramos esses meios de graça por excelência. É na congregação onde Cristo participa do nosso culto, fala, canta, intercede pelas nossas orações. É aqui onde nós encontramos os meios de graça, o batismo, onde nós nos lembramos do nosso compromisso com Cristo. É na ceia do Senhor, onde Ele está conosco, nos lembrando da sua bondade, da sua misericórdia, da sua graça. Nós não podemos deixar a congregação. Nós nunca podemos deixar. Nunca abandonamos a congregação. Olha, Deus, a maior tristeza que nós temos na igreja, geralmente é quando a gente vai ver os livros, as fotografias antigas, não é assim? Você começa a ver quantas pessoas que ficaram para trás. Quantos? Todas as vezes que eu olho aqueles livros, na igreja que eu sou pastor, já há 15 anos, a gente vai vendo aquelas fotos, às vezes antigas, e todas as vezes que eu vejo aquelas fotos, o meu coração diz: meu Deus, tenha misericórdia da minha vida. Quem estiver em pé, olhe para que não caia. Não permitas que eu, Senhor, nunca deixe a congregação. Não permita nunca, Senhor, que eu não veja os meus filhos na congregação. Obrigado, Senhor, porque eu estou na congregação, apesar de mim. Mas o Senhor tem me sustentado. E a maior alegria um dia você morrer, servir nesse Cristo, sem nunca ter deixado a congregação.
aquele local onde Cristo está ali com o socorro. É isso que faz com que nós amemos profundamente a igreja. Mas veja, quando Jesus voltar, e eu quero concluir lembrando isso, veja, hoje Ele está em nosso meio. E é graças a essa vontade perfeita dele que nós podemos chegar à presença de Deus. Mas um dia eu e você vamos estar, de fato, em uma congregação onde Cristo estará no trono dele, pelos séculos dos séculos. Que coisa maravilhosa! Onde não haverá dor, nem tristeza, nem angústia, onde eu e você nunca mais nos recordaremos de nenhum pecado, onde não haverá nenhum tipo de despedida, onde nós não devemos, nunca mais sentiremos desânimo nessa vida, onde nós estaremos com o Senhor em uma nova sociedade, em um mundo perfeito, onde não envelheceremos mais, onde veremos aqueles que nós perdemos, sim, irmãos, talvez um parente, alguém que você teve, que foi um servo do Senhor, que serviu com você, que você vai ter a alegria de reencontrá-lo em um mundo perfeito. E nesse mundo perfeito, no meio da congregação, estará o trono de Deus e o Cordeiro, como nós vemos em Apocalipse. E nós estaremos nessa gloriosa congregação, nesse novo recomeço, pelos séculos dos séculos. Todo domingo é o gostinho dessa eterna congregação eterna. Então, se você não ama a congregação, dificilmente você vai almejar essa vida eterna com a congregação. Ame a congregação. Porque se você amar Cristo, você, com certeza, vai ser um cristão melhor, que vai amar a sua igreja e vai amar o seu povo. Há muitos crentes que têm prazer em falar mal da igreja hoje. Até pastores. Eles esquecem que estão falando da noiva do Cordeiro, daquela que ele comprou com o sangue. Nós temos que orar e amar aquilo que Jesus amou, que é o seu povo. Vamos orar. Bendito Deus, obrigado pela tua palavra tão profunda, rica. Obrigado por tudo que o Senhor fez por nós. O que seria da nossa vida se não fosse o Senhor? Todos nós somos crentes vestidos de excremento. Mas graças ao sangue de Jesus, o Senhor nos purificou dos nossos pecados. E nos dá roupas puras, como diz Apocalipse, vestes brancas aos teus olhos. Muito obrigado por isso, Senhor. E pela promessa que o Senhor nos dá em Apocalipse, que há um grupo ali que tem vestiduras brancas eternas que nunca mais serão manchadas. Obrigado pela obra de Cristo, pelo amor inexplicável dele por nós, pela paciência do Senhor conosco, pelo cuidado, pela obra do Espírito que nos faz perseverar nas horas difíceis e amargas, pelo consolo que nos dá, pelas esperanças gloriosas da tua palavra. Muito obrigado por tudo isso. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.